E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos mais uma aula de cardiologia, mas antes eu espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, deixem aqui o seu comentário e se inscrevam no canal. Outra coisa que é muito importante é vocês ativarem o sininho aqui embaixo. Ó. Clica nesse sininho e coloca para receber as notificações quando for gravado o vídeo. Todos os dias eu estou colocando vídeos sobre aulas, sobre resolução de questões. Então, para você não perder nenhum vídeo, ativa aí o seu sininho. Então, vamos começar. Tá? Cardiologia, questões de valvopatias. Questão número 1. Homem de 57 anos, pedreiro, é trazido ao serviço médico referindo desmaio ao realizar grande esforço no trabalho. Ao acordar, não apresentava déficit nas últimas semanas. Sentiu aperto no peito ao realizar esforços que desaparecia ao repouso. Nega outros sintomas. Nega tabagismo e etilismo. Nega antecedentes familiares. Exame físico, pressão arterial de 110/85, frequência cardíaca de 92, frequência respiratória de 16, oximetria de pulso, ar ambiente 97%. Bom estado geral, corado e hidratado. Pulso carotídeo diminuído e tardio. Pulso carotídeo diminuído e tardio. Pulmões, murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios. Coração, ictus no quinto espaço intercostal esquerdo. Desviado 2 cm para a esquerda na linha hemiclavicular ipsilateral. Bulhas rítmicas normofonéticas com sopro mesosistólico eletivo. Rude, audível em foco aórtico acessório e foco mitral, irradiado ao pescoço. B4 presente. Abdômen sem alterações, extremidades, pulsos de baixa amplitude, ausência de edema. Alternativa correta é... Memoriza aí, sopro mesosistólico ejetivo audível em foco aórtico acessório e foco mitral, que irradia para o pescoço, ou seja, para as carótidas, é o sopro de estenose aórtica. A letra C. Essa é a resposta. 2. Paciente de sexo feminino, 72 anos, apresenta queixas de dor torácica e dispneia aos esforços. Relata que, ocasionalmente, esses sintomas são acompanhados de síncope. Ao exame físico é observada a presença de um sopro sistólico mais intenso em segundo espaço intercostal à direita, foco aórtico. A medida da pressão arterial é de 110/70 e a frequência cardíaca é de 90. Qual o diagnóstico mais provável? Os critérios diagnósticos para estenose aórtica são angina, dispneia e síncope aos esforços. O tipo de sopro é o sopro mesosistólico ejetivo em diamante, que ele irradia para as carótidas. Então, toda vez que eu vejo essas características, é estenose aórtica, letra E. Terceiro, você acaba de ser aprovado para a residência de clínica médica e o seu primeiro rodízio é o de cardiologia. Em seu primeiro dia no ambulatório de valvopatias, você avalia 5 pacientes. Apenas um deles tem indicação cirúrgica. Assine a alternativa que o identifica. Letra A. Portador de estenose pulmonar leve com gradiente transvalvar de pico em 28 mm de mercúrio. B. Portador de estenose mitral leve com trombo intraatrial esquerdo. C. Usuário de heroína, portador de regurgitação tricúspide, assintomático em avaliação após endocardite infecciosa recente. Letra D. Portador de prótese mitral biológica há 8 anos, assintomático, sem regurgitação ou estenose ou ecocardiograma ao ecocardiograma transtorácico. E letra E, portador de estenose aórtica, 48 anos de idade, evoluindo com angina estável há 6 meses. Então perceba que todos eles são leves ou assintomáticos, exceto a letra E. Então pacientes que têm estenose leve ou paciente que é assintomático, eu não faço tratamento. Veja que o letra E, ele tem estenose aórtica, 48 anos e evoluindo com angina estável há 6 meses. Então, um paciente que está aumentando a sua sintomatologia. A resposta é letra E. Quarto, é importante o médico identificar a estenose aórtica, pois podemos nos deparar com esse paciente na emergência. Ao exame, suspeitamos dessa patologia quando? Letra A. Temos a tríade clássica, angina, síncope ou insuficiência cardíaca. Letra B. Temos um sopro do tipo ruflar diastólico em área aórtica, não é ruflar, lembra, é mesosistólico ejetivo.
Letra C, há sinais de sobrecarga do volume ao ecocárdio. Letra D, a complacência do ventrículo esquerdo encontra-se aumentada. E letra E, a intensidade do sopro não muda no decorrer dos anos. A resposta é letra A, a tríade clássica, angina, síncope e dispneia, que é por causa da insuficiência cardíaca. Próxima questão. Quinto, na estenose aórtica grave, considera-se como indicação de tratamento cirúrgico exceto angina, dispneia aos esforços, palpitações, insuficiência cardíaca congestiva ou síncope. Angina, dispneia aos esforços e síncope são sintomas normais de qualquer estenose. A insuficiência cardíaca congestiva dá como resultado a dispneia aos esforços. Então, palpitações seria a resposta certa, letra C. Quem são os pacientes que a gente indica a cirurgia? Então, são os pacientes que têm fração de ejeção menor de 50%, pacientes sintomáticos ou pacientes que apresentam hipotensão, pacientes de alto risco ou pacientes que tenham progressão da sua valvopatia ou arritmias ventriculares, ou então hipertrofia do ventrículo esquerdo importante. Todos esses pacientes a gente vai fazer uma indicação cirúrgica. Os pacientes que têm alto risco e são assintomáticos são aqueles que têm um teste de esforço com sinais evidentes ou hipotensão, uma hipertrofia ventricular acentuada, doença coronariana, disfunção ventricular sistólica ou uma diminuição da área valvar maior do que 0,1 cm² por ano. Então, esses pacientes são os pacientes que têm alto risco, mesmo sendo assintomáticos. Sexto, um sopro cardíaco sistólico de timbre rude, mais audível no segundo espaço intercostal junto ao externo à direita, que se irradia para a furúncula external, é típico de letra D, estenose aórtica. O sopro da insuficiência aórtica é um sopro protodiastólico aspirativo, ou seja, ele começa desde o início da diástole. Ele tem um timbre agudo e é audível mais no foco aórtico acessório, no terceiro espaço intercostal do lado esquerdo, para-external. Ele aumenta com a inclinação do corpo para frente e abrindo e fechando a mão, que é o que a gente chama de manobra de hand grip, e diminui com manobra de valsalva e uso de vasodilatadores. Então vamos ver a questão. Exceto, então, tem características de insuficiência aórtica, exceto ser mais audível com o paciente em posição sentada. Em pacientes sentados e com inclinação para frente, a gente tem maior audição do sopro, tá certo. Ser intensificado com uma manobra de hand grip, que é abrir e fechar a mão, tá certo. Ter padrão de crescendo e decrescendo, isso é o estenose aórtica, que é em diamante, subindo e descendo. Esse não é de insuficiência, tá errado. E ter timbre agudo, sim, o de insuficiência tem timbre agudo, então o exceto a letra C. Oitavo, LAP, 42 anos de idade, bancário, comparece ao ambulatório de clínica médica para avaliação. Ele relata ao médico residente que passa por quadro de dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna e rouquidão há 3 anos, com piora recente, inclusive com um episódio hemoptóico. Aponta ainda que apresentou 2 episódios de síncope no trabalho, após intensa angústia, sudorese fria e tremores em extremidades superiores. Clinicamente apresenta discreto edema em membros inferiores. Exame do aparelho respiratório encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. O aparelho cardiovascular apresenta ritmo regular, percebendo-se ruflar diastólico após estalido de abertura de IB1 e P1 hiperfonéticas. Com base nesse caso e nos exames complementares, assinale a alternativa que indica o quadro do paciente. Então, que esse paciente tenha estenose mitral. Na estenose mitral, a gente tem um estalido de abertura da válvula mitral, eu tenho um B1 hiperfonético e eu tenho um sopro mesodiastólico em ruflar. No eletrocardiograma, eu vou ver sobrecarga atrial esquerda ou fibrilação atrial. Então, vamos ver as alternativas. Letra A, estenose aórtica? Não, não é esse o sopro de estenose aórtica. Eletrocardiograma esboça aumento atrial esquerdo e hipertrofia ventricular esquerda. Letra B, insuficiência mitral? Não, também não é insuficiência mitral. Letra C, estenose mitral, tá certo. Eletrocardiograma esboça aumento atrial esquerdo, exatamente, e hipertrofia ventricular direita, certo. Ecocardiograma com movimento restrito dos folhetos de válvula mitral e Doppler tricúspide pode revelar hipertensão pulmonar. Letra C, correto. Letra D, insuficiência aórtica, não.
E letra A, insuficiência pulmonar, não. Resposta certa, letra C. 9. Um paciente com estenose da válvula mitral costuma apresentar ao exame do pré-córdio. Vamos ver qual é a correta. Letra A, clique de ejeção? Não. Letra B, hiperfonese da primeira bulha? Está correto, exatamente esse. Lembra, é sopro mesodiastólico, enruflar, hiperfonese da primeira bulha e estalido de abertura da válvula mitral. Não clique de ejeção, é estalido de abertura da válvula mitral. Então, resposta certa, letra B. 10. Paciente de 24 anos se apresenta ao ambulatório de cardiologia referenciado por queixa de dispneia associada a sopro mesodiastólico enruflar, com hiperfonese da primeira bulha. A respeito desse quadro clínico, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente tem o quê? Uma estenose mitral. Letra A. A principal etiologia para esse sopro no Brasil é febre reumática? Correto. Tá certo. A cardiopatia reumática crônica é a causa em 95% dos casos. Letra B. A indicação de tratamento cirúrgico está intimamente relacionada aos achados clínicos e ecocardiográficos. Certo? Perfeito. Esse não tem nem como dizer que está errado. Letra C. Os achados radiológicos que podem estar relacionados a essa patologia são o sinal da bailarina, o abaulamento do quarto arco cardíaco esquerdo e o deslocamento posterior do esôfago em exame contrastado. Todos esses achados acontecem por causa do aumento do átrio esquerdo. Então, o sinal da bailarina, eu tenho uma elevação do brônquio-fonte esquerdo. E a mesma relação com tudo. Deslocamento posterior do esôfago e abaulamento do quarto arco cardíaco é tudo por causa do aumento do volume da aurícula esquerda. Letra D. Nas formas isoladas dessa patologia valvar, é muito comum a disfunção ventricular esquerda com aumentos importantes do volume ventricular esquerdo. Está errado. O ventrículo esquerdo ele não aumenta de volume, o que aumenta é o átrio. Muitos desses pacientes necessitam de anticoagulação com inibidores da vitamina K por apresentar chance de eventos cardioembólicos como complicação arritmogênica relacionada à valvopatia. Tá certo. Está relacionada à fibrilação atrial. 11. Uma professora do ensino fundamental de 28 anos de idade procurou atendimento médico por apresentar dispneia aos médios esforços. O exame físico cardiovascular revelou ictus cordis visível e palpável no quinto espaço intercostal na linha médio-clavicular esquerda, presença de hiperfonese e desdobramento fisiológico da segunda bulha em foco pulmonar. Na ausculta do foco mitral, observam-se hiperfonese da primeira bulha, estalido de abertura da mitral e sopro protomesodiastólico, grau 3 de Levine, associado a reforço pré-sistólico. Todas as características de estenose mitral. No exame clínico, não foram observadas outras alterações significativas. Após a avaliação clínica e laboratorial, o médico estabeleceu o diagnóstico de cardiopatia reumática crônica, tipo estenose mitral, de moderada intensidade. Com referência a esse caso clínico, julgue o seguinte item. No caso em consideração, o reforço pré-sistólico indica a presença de moderada regurgitação no nível da válvula mitral. Essa assertiva está errada, porque o que acontece? O que indica a gravidade da estenose mitral não é o reforço pré-sistólico, não é a intensidade da contração, mas sim a duração. Quanto maior a duração, maior é a gravidade. Não está relacionada à intensidade, e sim à duração. Então, esse daí está errado. 12. Paciente de 32 anos procurou atendimento ambulatorial por apresentar dispneia aos esforços moderados. O exame físico do aparelho cardiovascular apresentava P2 maior do que A2, primeira bulha mitral hiperfonética, sopro diastólico no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular, pressão arterial de 110/70 e frequência cardíaca de 90. Nesse caso, qual o principal diagnóstico? Tratamento inicial e o exame considerado padrão ouro no diagnóstico das valvopatias, respectivamente. Então, o paciente que tem estenose mitral, que é o que a gente está vendo nesse caso, ele tem um risco de ter fibrilação atrial, de ter tromboembolismo. Então, o que a gente vai fazer? O enchimento diastólico está alterado, está diminuído, então o que a gente vai fazer? É aumentar esse enchimento diastólico com fármacos. Qual é o melhor fármaco para aumentar o enchimento diastólico? É o beta-bloqueador. Então, a estenose mitral, beta-bloqueador. E qual é o exame que é padrão ouro para o diagnóstico? É a ecocardiograma, ele que vai avaliar a
a quantidade da estenose, vai avaliar a fração de ejeção, tudo isso daí vai ser avaliado pelo ecocardiograma. Então, é letra B. 13. Paciente feminina de 32 anos é atendido no ambulatório queixando-se de dispneia aos médios esforços. Ao exame, constatou-se os seguintes achados: B1 palpável e frêmito diastólico no ictus cordis, ruflar diastólico com reforço pré-sistólico no foco mitral. Assinale a melhor opção diagnóstica: estenose mitral. E qual é a principal causa de estenose mitral? Valvopatia reumática crônica é a letra B. 14. Paciente com estenose mitral, classificada como grau 1 pelo critério de New York Heart Association, tem gravidez sem intercorrências. Após o secundamento, apresenta sinais e sintomas de descompensação cardíaca. Qual a fisiopatologia? Uma paciente que está grávida, ela tem, por causa do útero gravídico, uma pressão na veia cava inferior. O que acontece quando existe o parto, essa pressão ela não existe mais. Então, existe um aumento do fluxo sanguíneo na veia cava inferior, que vai aumentar a quantidade de sangue no ventrículo, no átrio e ventrículo direito, no coração direito, e esse aumento de volume de sangue vai causar aumento da pressão capilar pulmonar e extravasamento de sangue para o interstício pulmonar, causando um edema agudo de pulmão. Então, a fisiopatologia é aumento do retorno venoso, letra E. 15. A arritmia mais frequentemente encontrada em pacientes com estenose mitral é, letra C, fibrilação atrial. 16. A correção cirúrgica das valvopatias pode ser realizada por meio de plástica valvar, tratamento conservador ou troca valvar por prótese biológica ou mecânica. Nos casos de troca valvar, o implante de uma prótese mecânica estaria melhor indicada na seguinte situação. Vamos ver as alternativas. Idade acima de 70 anos, não tem relação, não porque não está dizendo que está sintomático, não tem nenhuma alteração. Sexo feminino em idade fértil, risco de engravidar, também não tem nenhuma relação. Sexo masculino com baixo nível socioeconômico e cultural, não. Agora, letra D, presença de fibrilação atrial crônica e aumento de cavidades esquerdas. Então, esse paciente está agravando o quadro, então é nesse que a gente vai fazer troca valvar, letra D. E essas foram as questões de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, escreve um comentário aqui e se inscreve no canal. Se você não deu olhada nos outros vídeos, olhe porque tem vários vídeos de questões aqui no nosso canal. E também não se esquece de ativar o sininho, tá certo? Até o próximo vídeo.